Bombarida. Fala, galera! Já começando de novo, mas hoje Hoje, como é que se diz? Estamos indo numa sequência de lives, né? E que bom, né? E que bom começar e falar sobre aquilo que nós precisamos conhecer mais, né? Precisamos conhecer mais sobre quem somos nós, né? Quem somos nós, hein? O que que nós somos? O que que nós representamos, né? E como é essa aventura de estarmos vivos e estarmos em evolução num planeta como a Terra, né? Qual é o nosso destino final, né? Como que nós terminamos? Como é que termina essa história, né? E eu vou dar uma missão para vocês agora, que é deixar o like nessa live e escolher aí 10 pessoas das suas amizades que você acha que deveriam ver um conteúdo como esse, né? E começar a mandar, porque essa aqui vai ser uma live que vai trazer muitos conhecimentos que são importantes para qualquer tipo de pessoa, não só pessoas que querem ser bem-sucedidas no mercado financeiro, né? O mercado financeiro, ele é uma extensão daquilo que você é, né? Da sua vida, né? Da vida. O que que é o mercado financeiro? O que que você está fazendo lá em última análise? Você está vivendo sua vida, né? É mais um lugar onde você está ali, fazendo experimentos, né? De como viver. O que que é viver bem, né? O que que é ser feliz? E como ser feliz, né? A maior parte das pessoas que está aqui no planeta, nessa forma humana, persegue a tal da felicidade, né? Persegue a tal da felicidade. É igual aquele cachorro que mordeu o rabo. Já viu o cachorrinho mordendo o rabo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Me ajudem aí se eu estou transmitindo bem, se estão me ouvindo. Mas a busca pela felicidade é equivalente à do cachorrinho, né? Ah, ao cachorrinho, o cachorrinho correndo atrás do rabo, tentando morder o rabo, né? Você corre atrás de uma coisa que você não consegue alcançar, né? Você você corre atrás da felicidade, você procura ela em todos os lugares, né? Você procura felicidade no dinheiro, ganhando dinheiro, você procura a felicidade nos relacionamentos, você procura a felicidade nos amigos, você procura a felicidade em lugares cada vez mais longe. Tem gente que se muda para a Austrália. Ah, lá na Austrália eu vou ser feliz, lá na Finlândia, né? Quando eu chegar lá na Finlândia eu vou ser feliz. E, e aí chega lá na Finlândia, não, não era na Finlândia, é na Suíça, então vamos para a Suíça. E a gente acaba voltando para o mesmo lugar, né? Para o mesmo lugar, porque você descobre que a felicidade não é um lugar, né? A felicidade não é alguém, né? A felicidade é você viver com você mesmo, né? Se você gosta de você, se você gosta da pessoa que você vê refletida no espelho, tem mais chances de você ser feliz. Se você se aceita com seus erros, com seus acertos, você é um ser humano, né? E você não precisa acertar todas as vezes, né? Você está aprendendo. Você precisa ser mais gentil com você mesmo, se perdoar mais, se aceitar mais. Mas imaginem, né, que a nossa história começa há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. A gente pode chamar de Deus ou do todo. E a energia total, a maior energia, ele vive na 21ª. A gente está no nosso, estamos na terceira dimensão e ele está lá na 22ª dimensão. Imagina, nós na terceira. O nosso destino é nos aproximarmos do Criador. Então, para nós chegarmos, nós estamos vivendo hoje na terceira dimensão, a gente precisa avançar até a 22ª, né? E essa 22ª dimensão está lá, o Criador, né? E o Cristiano está aí. Aí imagina que o Criador está lá no seu silêncio, né? E ele, num belo momento, resolve fazer o que alguns chamam de Big Bang, né?
e ele se dividiu, né? Ele se dividiu pela primeira vez, né? A gente fala do pai e filho, ou pai e mãe, né? Se transformou em pai e mãe, em dois, né? E o filho é o terceiro, né? Ele foi se dividindo e criou ali nove fractais, nove partes, né, de Deus, né? E cada uma dessas nove partes saiu lá da 22ª dimensão e foi se dividindo até chegar lá na primeira dimensão. Primeira, segunda e a nossa existência na terceira dimensão. Isso tudo ocorreu ao longo de milhares, milhões, bilhões de anos, né? E, e aí a gente tem esse mundo todo que foi criado a partir da divisão do todo. O todo foi se dividindo, e eu digo para vocês que categorizar Deus, explicar Deus, é muito difícil. Imagina um ser que está na terceira dimensão, tentar explicar o inexplicável. Como é que seria a 22ª dimensão? A gente está tridimensional aqui, né? 3 dimensões, né? Como é que seria 22 dimensões? Como é que você consegue imaginar como é que seria? Os espíritos vivem na quarta dimensão, estão na quarta dimensão, né? Mas nós, seres humanos, e sempre que eu falo isso, as pessoas têm uma dificuldade de entender, né? As pessoas acham que ela tem um corpo e tem um espírito, né? Que elas têm uma alma, mas as pessoas não têm alma. Nenhum ser humano tem alma, né? Você não tem alma, você é uma alma. Você é um espírito. E o que você tem mesmo é um corpo, é o contrário. A questão se inverte. As pessoas pensam assim: eu tenho um corpo, e esse corpo tem um espírito. Quando eu morrer, eu vou ser espírito. E aí vou ficar esperando Jesus voltar, né? Mas é o contrário. É exatamente o oposto disso. Você é uma alma que constrói um corpo para que você tenha o aprendizado. A vida na Terra, ela te traz o aprendizado necessário que você não teria como espírito, né? Seria uma experiência diferente, né, do que estar na carne, né? A carne te propicia a experiência, a experimentação. É isso, né? E você faz essa experimentação inúmeras vezes, porque o seu espírito é o mesmo sempre, né? A sua alma é a mesma, mas os seus corpos não precisam necessariamente ser. Porque como você é uma alma, como você é um espírito, você constrói os corpos para você viver de acordo com a sua necessidade, né? É isso que acontece, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para você que está acompanhando a live é que você não é uma pessoa especificamente o Cristiano, o Gabriel, o Stephanie, a Clécia. Você está a Clécia, você está a Célia, você está a Yuri, mas você já foi o Fábio, o Paulo, o João, o José, enfim, né? E todas essas existências, elas têm uma finalidade, que é te trazer a experimentação, a experiência, fazer com que você saia da terceira dimensão e comece a galgar os passos para voltar até o Criador. Mas é uma volta ativa, não é passiva. Não faz nenhum sentido, né? Até porque seria uma contravenção. Pensa comigo, como não faz sentido você ser salvo por um Criador. Porque pensa comigo, na Terra, aqui na vida na Terra, vocês recebem alguma coisa de mão beijada? Respondam para mim. Vocês recebem alguma coisa de mão beijada ou vocês têm que ir atrás das coisas que vocês querem? Quando alguém quer alguma coisa, é fácil? É fácil de conseguir ou você tem que... Aquilo que tem valor na sua vida, vem fácil ou você tem que suar a camiseta para conseguir? Agora pensa comigo, por que a salvação seria fácil, então? A salvação, a gente tô salvo, né? Só basta acreditar e pronto. Não, acreditar é só o começo. Acreditar em Deus é só o começo. Acreditar no todo, no Criador, é só o começo, porque
porque o Criador é todo amor, né? Então, se você acredita em Deus, você acredita que o amor existe. Deus é amor, é o amor mais profundo, né? Então, se você acredita em Deus, você acredita que o amor existe, né? E que o amor vai vencer. Mas você precisa aprender a amar. Para você se ligar ao Pai, pensa assim: eu quero viver com o Pai, na casa dele, né? Eu quero ser um bom filho para o meu pai. O que eu preciso ser para ser um bom filho para o meu pai? Eu preciso ser e ter as mesmas capacidades que ele tem, né? Eu preciso, eu preciso, eu preciso reunir em mim as condições do pai, né? Eu tenho que reunir no meu coração e dentro de mim as condições para estar com o pai. E como é que eu estou com o pai? Quando eu sou parecido com o pai, né? Quando eu sou como o pai. Então, tudo bem, eu estou aqui na terceira dimensão e o meu propósito é chegar lá na 22ª. E nessa experimentação como ser humano, eu vou ter esquecimento das minhas outras vidas. Tem algumas pessoas na Terra que elas lembram das vidas delas passadas. Teve o fato de uma criança que lembrou que tinha sido piloto na Segunda Guerra. Ele lembrou como é que era o avião que pilotou na Segunda Guerra. Ela lembra o lugar que morreu. É incrível, né, gente? Como é que ela vai lembrar? Ela sabia o nome de todos os seus, de todas as pessoas que serviram com ela. E detalhe, ele foi no lugar aonde ele tinha caído com o avião. E imagina, né, galera? E eu imagino que agora vocês me ouvindo falar com mais referências, né? Vocês conseguem entender, por exemplo, quando eu faço leituras de vocês, eu estou entrando lá na vida de vocês e falando sobre a vida de vocês, né? Mas esse rapaz, ele lembrava de quando ele tinha sido piloto da Segunda Guerra e ele lembra de onde ele caiu. E aí, detalhe, levaram ele lá junto com aqueles que eram sobreviventes ainda, e ele sabia quem eram os nomes das pessoas. Ele sabia tudo. Então, assim, né, gente? Como é que uma criança de 2 anos vai saber uma coisa dessas? Então, isso é uma coisa que acontece, e acontece o tempo todo, né? A pessoa ter reminiscências, ter lembrança de quando ela viveu uma outra vida. Então, assim, vocês podem ter uma ideia sobre que a vida ela termina com a morte. Mas a vida é a morte, né? A vida começa quando você deixa o corpo, porque daí você recupera as lembranças de quem você realmente é, qual é a sua missão, o quão perto você está de evoluir e de crescer, né? Porque quando você está na terceira dimensão, pensa comigo, na terceira dimensão você não lembra de nada. Você não lembra de quem você é, não lembra das tuas vidas passadas. Quem é que está morto? Quem lembra de tudo sabe o que é? Ou quem tem que renascer num corpo e sem lembrar de nada? Quando você renasce, é como se fosse o castigo, né? O castigo é viver, né? O castigo, se alguém acredita em castigo, é estar encarnado num corpo. Por quê? Porque nós estamos na terceira dimensão. E se nós tivermos que renascer aqui na Terra, a gente vai continuar na terceira dimensão. Então quer dizer que a vida que você teve agora não está sendo suficiente para que você avance, para que você vá em frente. Então a pergunta é: eu estou aproveitando? Quem de vocês vai me responder? Quem acha que está aproveitando essa vida, está evoluindo, espiritualmente falando, profissionalmente, financeiro é importante. Quem é que acha que está fazendo o que deve fazer nessa vida para crescer mesmo?
Ou vocês acham que vocês poderiam estar crescendo muito mais? Vocês acham que vocês poderiam estar a essas alturas, já deveriam estar mais avançados nas suas vidas? O que vocês podem me dizer a respeito disso? Né? Estão satisfeitos? Ou vocês acham que vocês deveriam estar muito mais avançados? Né? E quando você responde isso para você mesmo, você precisa se encontrar, né? Então, Rafael, você precisa se encontrar e retomar o caminho. E para retomar o caminho, é hoje, é agora. Hoje você decide que você vai voltar para o caminho e volta para o caminho. Então, assim, é uma coisa importante de se destacar que ninguém que está, né? Que ninguém que está aqui nesse momento e não tomou como importante e como relevante a coisa mais importante a sua evolução, né? A pessoa que não está procurando sua evolução agora no planeta, ela está condenando a ela mesma a viver de novo na Terra. Você está se condenando a viver de novo na Terra, né? Então você que está aqui agora e assistindo essa live, eu vou te fazer um convite. Comece a tratar a sua evolução pessoal e espiritual como uma prioridade, assim como é prioridade ir no banheiro, tomar banho, pagar a conta. É uma prioridade enorme na sua vida você cuidar da sua evolução espiritual, né? Porque quando você fica parado no tempo, sabe aquela pessoa nem, tem uma geração chamada nem, já ouviram falar essa palavra? A geração de agora chamada de nem. Já ouviram falar essa expressão nem? Nem bom nisso, nem ruim naquilo, é mais ou menos em qualquer coisa. Nós temos uma geração que simplesmente é nem. Ela não é boa em nada, não se preparou para nada, não estuda, não trabalha, não faz nada. Vive com o pai, com a mãe, até não sei que idade. É a chamada geração nem, né? E esse pessoal tem uma grande dificuldade de ir até para o mercado de trabalho, porque como é que você contrata uma pessoa da geração nem? Ela não é boa em nada, né? Ela não é boa em nada. Então, quando você está se dando conta disso, eu quero contar uma historinha para vocês, né? O que aconteceu? A Terra, como nós conhecemos, ela já teve muitos povos vivendo por aqui. E quando você acha que a Terra começou a vida na Terra em 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, nós estamos falando de uma evolução que ela vem de milhões de anos já. E nós já tivemos achados aqui arqueológicos que simplesmente não poderiam estar ali. Os caras acharam o martelo que foi encontrado e ele não poderia estar lá. É encontrado que estava antes da pré-história. Como é que podia ter um martelo, né? Como é que podia ter um martelo? Não tem cabimento. Ele está preso numa rocha antiga, né? E ninguém consegue explicar como é que aquele martelo foi encontrado ali. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, esse martelo encontrado aqui, ele foi datado, deixa eu ver, de 100 milhões de anos. E agora, gente? Como é que um martelo vai estar dentro de uma pedra de 100 milhões de anos? Você vai conseguir assistir lá no Alienígenas do Passado, ó, no History. Como é que explica que um martelo tenha 100 milhões de anos? É porque a vida já teve vida na Terra antes, já teve vários testes, né? Aqui na Terra, e alguns deram certo, progrediram e outros não. E nós já recebemos a presença de seres de outras esferas, de outros planetas na Terra há muito tempo. E aí que vem a revelação que eu já fiz para alguns de vocês, é que nós somos seres que viemos de outros lugares, nós não somos terráqueos, né? Nós não somos terrestres. Existiu um ser humano, ele era ligado à Terra, e ele era um ser humano ancestral da gente,
o Homo erectus, que ele era um ser que já andava ereto, né? Mas ele não tinha a consciência que nós temos. Os ETzinhos vieram e fizeram uma modificação genética para o humano que nós somos agora, o humano moderno que nós somos, né? Nós tivemos alguns problemas nessa história aí. Existe uma raça chamada reptiliana que eles têm uma filosofia. Existem sempre dois polos da força. O polo feminino da força, o lado feminino da força, é o polo do acolhimento, da mãe, de divisão, de repartir as coisas, né? E tem o lado masculino, guerreiro, quero agora, quero tomar para mim, né? Os humanos, eles foram criados pelo aspecto da força feminina, que eram pessoas simples que gostavam de dividir as coisas. Os reptilianos, pelo contrário, têm essa força masculina, essa energia do masculino. E os reptilianos, eles têm uma ideia. Todos os planetas que podem acolher vida no universo, os reptilianos acreditam que eles têm o direito de serem os donos desses planetas. E eles devem colocar sua civilização e destruir a civilização que estiver lá. Quando eles estavam aqui, eles tinham chegado primeiro que os seres humanos, né? Nós tivemos a presença de alienígenas no planeta, e uma das coisas que eles vieram aqui foi para extrair ouro, né? Mas os reptilianos já estavam por aqui, e eles já estavam envolvidos em guerras aqui. A gente teve uma guerra parecida com a Guerra das Estrelas, quem já viu, né, o filme, e você via que tem no Battlestar Galactica, tem os reptilianos contra os humanos, né? É bem real aquela série, dá para você assistir ela, e ela é bem real. Eles acreditam que eles são os donos de tudo, e que o ser humano é o problema, que eles têm que extinguir a existência humana do universo, porque nós somos considerados por eles seres muito, muito perigosos, né? Na filosofia dos reptilianos, nós somos o perigo, né? Para quem não sabe como é que é um reptiliano, né? Eu vou mostrar para vocês, né? Mostrar para vocês terem uma ideia de como é que eles são, né? Uma ideia muito, muito próxima de como que eles são. Eles são esses seres assim, aí, ó. Eles são humanoides, né? Eles são humanoides, assim como nós, né? Eles também têm uma alma, também têm um espírito. Você pode pensar assim, só os seres humanos têm espírito? Não. Os extraterrestres também têm, né, tia? Tudo vem da mesma origem. Tudo vem do mesmo Criador, né? Nós somos criados pelo mesmo Deus, né? E uma coisa até a nona dimensão, os seres estão muito envolvidos com guerras ainda. Vocês não pensam que não tem guerra na quarta dimensão, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, até na nona, né? Tem seres que estão envolvidos com conflitos, né? Com guerras, né? Da nona para frente aí não tem mais, né? Mas até a nona ainda acontece problemas do ego, né? De querer dominar as coisas pela força. Mas então esses seres que não desejam a evolução humana, eles estavam no planeta primeiro, né? E quando os ETs chegaram aqui na Terra, eles tinham esse ser humano mais simples, né? E esse ser humano mais simples, ele era um trabalhador, né? Ele era um trabalhador e só tinham homens. Eles foram modificados geneticamente e só tinham homens, né? Eles trabalhavam, eram trabalhadores, mas eles não eram escravos, né? Eles eram trabalhadores. E surgiu a necessidade de que houvesse reprodução aqui na Terra dos seres humanos com seres humanos. E foi aí que surgiram os chamados Lulus, né? Nosso primeiro nome eram os Lulus. Deve ser em minha homenagem, né? Lulu. Os Lulus eram a primeira experiência, né? Só que deu um detalhe aí, os ETzinhos começaram a gostar das mulheres Lulus e eles começaram a ter relações com elas.
E aí começaram a surgir aqui na Terra, é bíblico, se você olhar na Bíblia, fala sobre os Néfilins. Os Néfilins, eles eram cruzamentos dos ETzinhos, dos ETs da em Gênesis, Néfilins, né? Eles começaram a fazer filhos com as Lulus, com as humanas. Eles eram chamados de Néfilins no sentido de anjos, né? Porque para os humanos daquela época, esses ETs, eles eram deuses e anjos, né? Porque imagina um povo simples e o povo que domina eles tem nave espacial. 500 mil anos atrás, os caras com nave espacial. O cara diz que esses caras são 1 milhão de anos atrás. Os caras com nave espacial. Eles são deuses, né, gente? Né? Então você imagina, né? Os Néfilins são citados na Bíblia, que teve um problema com os Néfilins, né? Porque como os Néfilins começaram a cruzar com as Lulus, eles saíam gigantes, né? E eles começaram a querer dominar a Terra. E aí o pessoal que são os Anunnakis, eles tiveram que interagir com isso, eles tiveram que eliminar os Néfilins, né? E aí, como o problema com os Néfilins era um problema que eles não estavam conseguindo resolver, eles resolveram o problema da seguinte maneira. Eles chegaram à conclusão que eles tinham que criar um homem que fosse mais perfeito. Porque os Lulus, eles eram seres que tinham alguma consciência, mas eles eram muito simples, né? Eles não eram muito espiritualizados, quase nenhuma espiritualidade, e eles não tinham muita inteligência, uma inteligência ativa. E então eles resolveram fazer uma nova evolução para os seres humanos. E foi aí que eles criaram o primeiro homem perfeito, que foi o Adão, né? O Adão foi o primeiro homem perfeito. O Adão, ele tinha 12 fitas de DNA. Ele usava 100% do cérebro. E aí, depois, para que o Adão tivesse a sua mulher, eles desenvolveram também, né? Inclusive, foi a rainha dos Anunnakis que gerou a Eva, né? E a Eva também, assim como o Adão, ela era perfeita. Eles tinham 12 fitas de DNA. E eles começaram a ter filhos, Adão e Eva, né? E aí começou um problema. O Enlil tinha o Enki, que era o deus, né? Para os humanos originais, eles achavam que Deus era o Enki, era esse ET aí, né? Eles achavam que ele que era o Deus. E tinha o Enlil, que era o irmão do Enki. E ele era das armas, né? Teve uma época na Terra que quem governou a Terra por muito tempo foi o Enlil, né? Ele era mais guerreiro, se os humanos fizessem coisas erradas, porque já tinha várias tribos humanas, e quando os humanos faziam coisa errada, ele punia. Aquelas coisas da Bíblia, do Velho Testamento que vocês veem sobre Deus punindo, é o Enlil. É aquele Deus ali que eles chamavam de Deus, o Enlil, né? Não é Deus mesmo, né? Deus, o criador de tudo, né? Mas para os humanos daquela época, eles achavam que o Enlil era o Deus. O Enlil era um ser de sexta dimensão, né? Deus está na 22ª. Mas o Velho Testamento foi escrito pelos humanos daquela época que achavam que Deus era o Enlil, né? Por isso que a Bíblia tem dois deuses, né? Tem um Deus muito mais querido, que foi o Enki, e o Enlil, que era um Deus mais guerreiro mesmo, ele era o Deus das armas. O Enlil chegou para o Enki e falou o seguinte, olha, tudo bem, tu criou os humanos, mas tu já te deu conta de que se eles não tiverem nenhum controle e com a sabedoria e o poder que eles têm, eles poderiam destruir o universo inteiro em pouco tempo. Porque eles têm tanto saber, mas eles não são espiritualizados. Eles não conhecem o verdadeiro Deus, né? Para eles, nós somos os deuses. Então é preciso que nós façamos o seguinte, que nós façamos o homem merecer estar elevado. Para que o homem possa usar 100% do seu cérebro, ele tem que crescer espiritualmente. Por isso que quando a gente fala que você vibrar numa energia mais para cima,
Quanto maior for a sua vibração, mais partes do cérebro você ativa e mais inteligente você fica. É por isso que você acaba sendo mais próspero, né? Mais espiritualidade, mais inteligência, mais resultado. Porque você sempre é testado na espiritualidade para saber se você merece ter as coisas, né? Se você merece ficar com elas também. Tem gente que consegue as coisas, daqui a pouco perde tudo. Porque não tem como valor a prosperidade, a solidariedade, cuidar do próximo, ajudar o próximo. É aquela pessoa que quer tudo para si. Mais dia menos dia ela vai perder tudo, né? Quando você começa a evoluir espiritualmente, você começa a entender que você precisa ajudar as outras pessoas, né? É isso que você precisa fazer. Olha só que loucura. As pessoas. Aí o Enki, a primeiro momento, não queria fazer isso, né? Adão era perfeito. Aí ele conversou com Adão e disse: Olha, Adão, vocês precisarão merecer a evolução. E aí o Adão concordou de que tivesse 10 dos 12 das 12 linhas de DNA, que tivesse 10 desligadas, né? E que nós viveríamos na terceira dimensão com duas apenas. E o que essas duas fitas de DNA trazem? Elas trazem uma inteligência muito grande para a tecnologia e trazem a capacidade do ser humano tem de se desenvolver militarmente, de se defender. Porque eram duas coisas importantes. Eles se deram conta de uma coisa. Os seres humanos precisam aprender a se defender. Então, uma das fitas de DNA que nós temos é que nos dá essa capacidade de nos defendermos, de criar arma, de criar exército, de lutar, né? O ser humano tem essa força de lutar, de ir atrás das coisas por causa desta cadeia de DNA. E a segunda seria da inteligência, da tecnologia. Mas nós não desenvolvemos, e para nós desenvolvermos essas habilidades, a gente precisa ativar mais DNA na gente, que é o controle das emoções. Agora, quem está nessa live vai entender por que é tão difícil controlar as emoções. Porque nós não temos isso como uma característica. Nós, seres humanos, temos um grande desafio. É que as emoções, elas funcionam num nível que não é no nosso corpo. O nosso corpo físico, com 3 dimensões, ele consegue sobreviver, comer, buscar comida, consegue criar coisas para fazer a comida chegar mais fácil e consegue se defender. Só que o corpo emocional, ele está na 4ª e na 5ª dimensão. Ou seja, as nossas emoções, elas não estão no cérebro, né? Apesar de nós termos o sistema nervoso central, ele não é comandado pelo cérebro. Vocês já se deram conta que as emoções, elas não têm controle, são incontroláveis? Você não consegue controlar uma emoção, você viu, você já sentiu, porque as emoções estão no 4ª e 5ª dimensão, e ela é inacessível para a maioria das pessoas que vivem na Terra e não tem espiritualidade. Quando você começa a desenvolver ativamente a sua espiritualidade, você fica uma pessoa mais calma. Vocês vivem dizendo, ai, o meu avô, ele é espírita, ou é espiritualizado, e ele é uma pessoa tão calma, tão em paz, assim, me sinto tão em paz quando eu estou perto dele. Porque quando as pessoas começam a se desenvolver espiritualmente, elas começam a acessar o campo espiritual, que é o corpo espiritual. Para a maioria dos seres humanos, o corpo das emoções ele não é formado totalmente. Ele existe, mas não é ativado. Não ativado conscientemente. Você vive as emoções, você sente as emoções, mas você não tem controle sobre as emoções. É por isso que agora vai ficar claro, porque para vocês, para muitos de vocês, é difícil controlar a banca. Você não consegue se segurar, você não consegue parar de operar. Por quê? Porque entra na questão emocional. Então, não quer dizer que eu tenho que jogar a toalha. Ah, então eu não tenho o que fazer. Então, já que as emoções não estão sob meu controle, eu não tenho o que fazer. Pelo contrário, você tem muito o que fazer. As emoções estão no 4º e na 5ª dimensão, na 4ª e 5ª dimensão. Então, você precisa aprender a acessar esses campos para você ter maior controle sobre as suas emoções. E aí que vem a questão. Quando você começa a desenvolver ativamente a sua espiritualidade, quando você começa a entender que você também, além de ser um humano, é um ser que tem uma alma e um espírito,
quando você entende que você é espírito, que você é alma, né? Quando você entende de fato isso, aí você começa a viver uma vida muito mais espiritual. Estão me entendendo? Quem é que está entendendo? Ai, Luiz, estou entendendo tudo. Vou parar um pouco aqui, façam perguntas sobre isso para eu tomar uma água. Perguntem daí, né? Uma coisa legal de dizer para vocês é que a maior parte das pessoas, para ser violento, é fácil, né? Ser violento é fácil, porque é humano, é instintivo, né? Porque é autodefesa, autocontrole não, autopreservação, né? Você ataca ou você foge. O animal é assim, a fera é assim, né? Então a fera é assim, né? Então, se você é um ser humano, se você é um ser humano, né? Se você é um humano vivendo na terceira dimensão e não se dá conta de que você também tem uma vida espiritual, você acaba vivendo essas emoções exacerbadas, né? Você começa a viver a sua vida, toma a sua vida como se fosse uma missão impossível, missão impossível. O controle das emoções ele se dá quando você se dá conta de que para acessar suas emoções você precisa acessar a quarta e a quinta dimensão. E quando é que você acessa a quarta e quinta dimensão? Quando você dorme. Todos os dias, quando você dorme, você sai do corpo. Isso acontece com todo mundo. Ninguém fica no corpo quando dorme, senão você morreria, né? Porque quando a pessoa dorme, o corpo desliga, várias funções do corpo desligam, e aí você tem a oportunidade de sair, né? Então, quando você dorme, todas as noites quando você dorme, você sai para a quarta e para a quinta dimensão. Então, quando você dormir, você pode dar comandos. Você pode dar comandos para o que vai acontecer quando você for dormir. Olha, agora quando eu for dormir, eu vou lá numa escola para aprender sobre as minhas emoções. Eu vou lá numa escola aprender o que eu preciso fazer para ter um emocional forte, né? Tá entendendo? Tá entendendo? Né? Façam perguntas. Esse é um assunto que suscita muitas coisas. Bom, mas seres encarnados que nós somos, nós recebemos essa missão de sermos os seres humanos têm uma grande expectativa universal sobre nós na Terra, porque aqui foi feita uma experiência com fractais direto de Deus, né? Nós somos fractais de Deus e nem todos os povos, nem todos os planetas receberam a visita de um avatar como Jesus, né? Jesus é um avatar da 12ª dimensão. Pensa, né? Deus está na vigésima segunda. Jesus está na 12ª, né? Então, ele veio para a Terra e encarnou como um ser humano. Encarnou como um ser humano. Imagina um ser da 12ª dimensão encarnar num corpo, né? Imagina, desce 9 dimensões e encarna na terceira dimensão. É muita coisa, gente. Então, ele trouxe conhecimentos, quando encarnou aqui, de 12ª dimensão. As coisas que ele falou é muito elevado, né? É muito elevado mesmo, né? E ele veio com a missão de fazer o ser humano voltar para os trilhos, né? Então, as coisas que ele deixou foi para o ser humano voltar para os trilhos. Jesus não precisa voltar para a Terra. Ele disse que as coisas que eu faço, vocês podem fazer mais, né? Agora há pouco na live eu estava falando
Eu estava falando as coisas de vocês à distância. Teve pessoas que eu já fiz leituras, Márcia, quem mais? O Paulo, quem mais? Célia, não sei se a Célia eu fiz. Eu falei sobre a vida de vocês à distância. Rafael, né? Então, como é que eu consigo fazer uma coisa dessas à distância? O Freud disse que suposições são do nosso subconsciente, mas o subconsciente e o inconsciente estão aonde? Ele disse a verdade, eles estão o quarto nível é o subconsciente, o quinto nível, a quinta dimensão, o inconsciente. Da quinta dimensão para cima é inconsciente, até a quarta dimensão é o subconsciente. Quando você vai para a quarta dimensão é o subconsciente. Então, assim, pessoal, existe a possibilidade de nós seres humanos, ascendermos a uma condição no universo enorme. O nosso futuro é sermos seres muito importantes no universo. Hoje nós somos crianças, né? Mas o nosso destino, já que nós somos fractais direto da fonte, a gente é fractal de Deus. A gente é fractal que veio direto, né? De Deus. A gente tem um destino como humanidade muito importante para o universo. Esse destino está sendo preparado para nós, né? Mas a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e mais pessoas precisam despertar, né? A gente precisa acabar com essas falsas ideias que nós temos sobre Deus e sobre religião, porque as religiões, elas vão desaparecer do planeta, tá? Elas vão desaparecer, a religião, né? Porque essas religiões do planeta não respondem uma questão. Afinal de contas, quantos Deus tem? Cada religião faz uma visão de Deus, então cada religião tem um Deus, né? Então, quantos deuses tem? Tem um só, mas por que as religiões são tão diferentes, então, entre si? Porque se as pessoas entendessem que Deus é um só e nós todos somos irmãos, como é que tu mata o teu irmão numa guerra? Não pode ter guerra, né, gente? Como é que tu vai matar o teu irmão, né? Como é que tu vai matar uma pessoa que também é tu, porque todos somos fractais de Deus, então todos viemos da mesma fonte. Quando você mata alguém, você mata você, né? Então, quando você começa a entender que para que você tenha emoções, controle sobre as suas emoções, você precisa evoluir em relação à sua aproximação com a espiritualidade. Eu respondo a pergunta que o Gabriel fez lá em cima. Luiz, o que ele falou sobre ansiedade? Eu sei que ele fez uma pergunta sobre ansiedade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, eu não sei, ele tem que repetir ali que eu. Ah, os seres do passado, eles já tinham problemas com ansiedade e essas coisas. Pessoal, seres que estão na sexta dimensão têm ansiedade. Sétima dimensão, ansiedade é uma coisa que acontece quando você tem uma expectativa de alguma coisa que vai acontecer no futuro, né? Então, a ansiedade não é uma experiência só humana. A ansiedade acontece na quarta dimensão, na quinta, na sexta. Você tem ansiedade. Claro que os seres de sexta dimensão, quinta e quarta dimensão, eles têm uma visão muito mais profunda do que é a existência. Mas isso não significa que eles tenham todas as respostas, né? Não tem todas as respostas. Mas nós, na terceira dimensão, temos menos ainda. Bom, existe pessoas e seres humanos e não humanos que estão na quarta dimensão. Quando você não tem conhecimento espiritual nenhum, as suas emoções são usadas por seres que estão na quarta dimensão para te dominar. Então, eles colocam desejos em você, colocam desejos que você não tinha, colocam desejos de sexualidade desenfreada, tudo é alimento. Colocam medos em você para que você tenha esse sentimento. O medo tem uma vibração, e essa vibração é percebida. E esses seres que te provocam medo, eles usam essa energia, né, que eles despertam em você. Então, quanto menos informação sobre espiritualidade você tem, mais você é manipulado. E é essa Matrix, quando você fala, o que é a Matrix? Matrix é controle.
Matrix é controle. Matrix foi criada com o propósito de te controlar. Aqui no planeta Terra, existem 13 famílias, eles são chamados de Illuminates. Essas 13 famílias dos mais bilionários do planeta controlam o planeta inteiro. Por que eles controlam o planeta inteiro? Cada pessoa na Terra que tem isso aqui, ó. Cada pessoa na Terra que tem um celular é controlada. Porque você coloca no celular o que você gosta de assistir, o que você gosta de comprar. É ou não é? Na tua rede social você fala sobre seus gostos, que tipo de conteúdo, que tipo de coisa. Já vou falar, Ismael. Na rede social, cada vez que tu entra num site, cada vez que você fez qualquer interação com a rede social, eles têm robôs que fazem uma leitura de como é que vocês são. Então, essas 13 famílias dominam o mundo através de informação. Eles sabem tudo sobre vocês. Quando é que você sai da Matrix? Quando você começa a acordar para a espiritualidade. Eles querem que vocês saiam da Matrix? Eles querem que vocês acordem? Eles querem que vocês acordem mesmo? Né? Ou não? Eles não querem, né? Porque se vocês acordarem, essas 13 famílias perdem o controle. E eles não querem que eu faça uma live assim, por exemplo, que diga para você, ó, vocês estão sendo dominados. A religião do planeta é uma dominação, a política é dominação. Eles não querem que vocês saibam disso. Respondendo ao Ismael, a religião do planeta ela foi desenvolvida pelo pessoal que queria dominar, né, Ismael? Então, esses seres que vieram de Nibiru, o planeta que eles vieram chama-se Nibiru. Eles foram chamados de Anunnakis aqui quando eles chegaram, mas por que é Anunnaki? Qual é a tradução de Anunnaki? Eles vieram desse planeta chamado Nibiru e eles foram chamados de Anunnaki. O que significa Anunnaki? Anunnaki não é um planeta, não é um povo. Anunnaki é aqueles que vieram do céu. Quem é que vem do céu? Deus. Anunnaki, aqueles que vieram do céu. Então, pessoal, os deuses que nós temos aqui na Terra, um deles chama Enki. Esse é o Deus bom, vamos dizer assim. Enki, Deus bom. Enlil, Deus da guerra. É essa que é a questão, Ismael. Nós estamos adorando os deuses errados a vida inteira. O Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é o Enlil. E o Deus do Novo Testamento é o Enki. Esses povos, esse pessoal que veio de Nibiru, eles estavam na 6ª dimensão. Deus está na 22ª. Enki e Enlil. Eles deram o nome de Deus para os Anunnaki, aqueles que vieram do céu. Quem é que vem do céu? Deus, né? Então, a gente foi levado a acreditar que eles eram Deus, mas eles não são. Deus mesmo na 22ª dimensão. Mas esses deuses que vieram para cá foram os ETs, né? Então, o Velho Testamento conta a história do Enlil, que é esse Deus aqui, o Deus da guerra. E se vocês quiserem, vocês acham que não é verdade? Procurem assim, placas sumérias. Isso aqui, pessoal, que eu tô falando é ciência, tá? As placas dos sumérios. Tem traduzidas, né? Procurem a tradução das placas dos sumérios. E tudo isso que eu tô falando tá lá. Mas eles não querem que vocês saibam. Eles não querem que vocês saibam. Eles querem que vocês continuem acreditando nessa história. Mas a história do Velho Testamento foi escrita aqui, ó. Tá aqui.
Então, se vocês procurarem a tradução das placas sumérias, isso é história. Isso não é eu acho, isso é eu sei, né? Então, a história do Velho Testamento, tá aqui, eu não compartilhei. A história do Velho Testamento tá aqui, ó, nas placas sumérias, né? Então, os sumérios, toda a história do Velho Testamento tá aqui, né? Então, na realidade, eles não são deuses, né, o Ismael? Eles são mais avançados, né? Mas as pessoas acreditavam que eles eram deuses, né? As pessoas da Terra acreditavam que aqueles seres que chegaram de nave espacial aqui era Deus. Então, quando o cara chegou aqui, é Deus, né? Eles tinham naves que voavam, eles tinham poderes, eles tinham equipamentos que os caras nunca tinham visto. É natural que, né? É natural que você entenda que eles são deuses, né? Exemplo, um ser da oitava geração criou um ser da sétima. Não é assim que funciona. Nós somos fractais de alma. Olha só que legal que é. Eu tinha que ter como desenhar isso. 22ª dimensão, certo? E ele vai se dividindo até chegar lá na primeira dimensão, né? Mas aquele fractal de alma que está na primeira dimensão, o da oitava dimensão é ele também. Então, tu é capaz de tu encontrar o ser da oitava dimensão lá, ô Ismael, que é o teu fractal de alma. E às vezes tu tá te relacionando com uma pessoa que é tu também. Ela é um fractal teu. Você gosta tanto daquela pessoa, você tá. É um fractal teu realizando uma outra missão. Então você encontra pessoas nessa vida mesmo que são você também. Mas é claro que não tem consciência disso, porque você tá. Esse fractal é independente, ele está vivendo uma história completamente independente. Mas ele também é parte sua. É muito lindo isso, né? É muito perfeito, né? Bom, Deus só pode ser perfeito mesmo, né? Mas esses seres que vieram aqui para a Terra eram seres de sexta dimensão. E eles estavam numa guerra braba lá com os reptilianos. Eles precisaram vir para a Terra porque eles precisavam de ouro, né? Nibiru é um planeta que ele é uma nave espacial ao mesmo tempo, né? Os nibiruanos, eles vivem dentro do planeta e eles têm de tudo lá. E todas as árvores que nós temos na Terra e as plantas que nós temos na Terra foram desenvolvidos lá em Nibiru. Eles trouxeram para cá, então a mesma vegetação que tem na Terra tem em Nibiru, né? Tem em Nibiru também. Então, assim, todos os seres que vivem aqui na Terra também, em algum planeta, eles se desenvolveram em forma humanoide. Então, você vê um reptiliano, você vê os pássaros, você vê os animais marinhos em outros planetas, eles se desenvolveram como humanoides. Tudo que tem aqui na Terra tem em outros planetas como forma humana, humanoide, né? Porque a Terra é um enorme laboratório. Então, eles colocaram todos os seres que tem no universo aqui. Então, as milhões de vidas, bilhões de vidas que nós temos aqui, tem os insetoides, que são seres que são insetos, eram insetos, claro, né? E que se desenvolveram em forma humanoide, né? Então, a Terra é um grande laboratório. E a gente tem vida inteligente por todo o universo. São bilhões e bilhões de planetas, né? Com vida ou com possibilidade de ter vida, né? Exatamente, tá te encontrando contigo mesmo, né? É lindo isso, né? Então a gente tem esse Deus que é o Enki e o Enlil, e eles estão nos livros, né? Mas para nós eles foram deuses mesmo. Vocês precisam entender, pessoal, isso é fato, tá? Porque eles foram responsáveis pelo homem moderno. De certa forma, eles são nossos pais mesmo, o Ismael. Porque foi graças ao melhoramento genético dos nibiruanos que nós somos assim hoje. Se eles não tivessem alterado a nossa genética e se eles não tivessem encarnado entre a gente também, a gente não seria como a gente é agora. Teve várias etnias humanas que foram desenvolvidas, né? Os vermelhos, os amarelos, né? Os brancos, os pretos, os negros, né? São todas
todas as experiências diferentes do planeta, né? Dessa humanidade que foi desenvolvida, né? Quando chegaram aqui os nibiruanos, já tinham os atlantes aqui, já viviam os atlantes, os lemurianos e os reptilianos, já viviam no planeta, né? Quando eles chegaram aqui. E aí eles vieram com a missão de desenvolver a vida humana aqui, né? E a gente vive num planetinha, nosso planetinha é pequeno, mas tem muita história, tá? Já aconteceu muita coisa aqui, né? Na realidade, a Terra já foi um planeta enorme, mas ela teve uma guerra aqui e sobrou só um pedaço da Terra, né? A Terra tinha um outro nome, depois eu vou pegar o nome para vocês, o nome que era mesmo a Terra, né? Ela era muito maior, mas aí deu uma guerra entre os reptilianos e a humanidade daquela época e eles destruíram o planeta, né? Ficou só um pedaço. Aí esse pedaço que sobrou é a Terra como nós conhecemos agora. Ela tinha um outro nome, mas eu estava vendo isso, eu deveria ter anotado para falar para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo veio de Deus, né? A 22ª dimensão até a primeira, né? Bom, a gente tem uma missão, né? Que é voltar para a 22ª dimensão, né? A gente tem uma missão que é voltar para a 22ª dimensão. Então, a nossa missão é essa, né? A nossa missão é voltar para a 22ª dimensão. Como seres que passaram por toda a experiência, como o filho pródigo, né? Voltando para casa. Construindo toda a experiência, né? Até a 9ª dimensão, os seres têm corpos. A partir da 9ª para frente não tem mais, né? São consciências espirituais. Mas até a 9ª dimensão, os seres fazem corpos físicos, né? São mais sutis, é evidente, do que seres de terceira dimensão, mas eles têm corpos, né? Então, o nosso trabalho, a nossa missão é a gente crescer, se desenvolver, acordar para a espiritualidade. E alguém me perguntou como é que a gente faz para evoluir, para crescer espiritualmente. Você tem várias formas. Você pode estudar sozinho, você pode seguir alguns autores importantes aí, como Júnior Legrazi, Hélio Couto, Lian, canais importantes aí como Paranormal Experience, né? Que tem muitas informações, tem os americanos, tem um que eu passei para o Ismael aí, que é um cara mais famoso lá dos Estados Unidos atualmente sobre esses assuntos, que é bem famoso mesmo, né? Ele faz eventos incrivelmente grandes lá nos Estados Unidos. Que eu vou ver se eu acho o nome dele aqui, rapaz. Eu tinha visto. Bom, quando eu achar aqui, eu falo para vocês. Ah, tá aqui ele, ó. Billy Carson Oficial, o Instagram dele. Quando as pessoas morrem, elas não vão para lugar nenhum, né? Não morre, o que morre é o corpo, ninguém morre. O que morre é o corpo. Você não morre nunca. Nós somos seres eternos. E o pior de tudo, né, gente? Por que é tão importante desenvolver a espiritualidade? Porque eu quero falar uma coisa chocante para vocês, a gente já está quase terminando. Mas a maior parte das pessoas que morrem nem se dão conta que morreram. A pessoa morreu e continua falando contigo, continua dentro da tua casa, continua indo no banheiro, ela só fica invocada que tu não fala com ela, né? Ai, mais de 90% das pessoas que morrem, elas não têm consciência. Quando chegarmos à evolução plena, a gente volta para a 22ª dimensão, e aí a gente começa tudo de novo, ô Dudu. Aí começa tudo de novo. Seria possível de alguém de outras dimensões estarem aqui na Terra? Não é impossível, tá agora mesmo. Vocês estão aí, tem uns 10 a mais com cada um. Até porque eles gostam dessas aulas, né? Estão assistindo. Cada ser humano que está vivo tem mais uns 10, 20 com ele. Alguns são vidas suas mesmo,
São fractais seus que não estão vivos agora, estão contigo ali, né? Para te ajudar a evoluir. Às vezes o guia, o espírito que vem falar contigo, sabe? Você chega lá, o espírito vem falar contigo, é tu mesmo falando contigo. É o teu fractal lá que não está encarnado que vai lá falar contigo. É um ciclo infinito e lindo, né? De evolução, né? A gente é evoluído já. É isso que você precisa entender, ô Dudu. Tem um fractal teu super evoluído lá em cima, que é teu fractal, entendeu? Tu é super evoluído. Eu tô querendo dizer, quando eu falo para você que você é Deus, você tem uma parte sua que está lá na 22ª dimensão, que é você, que é você mesmo, você. Fractal de 22ª dimensão, tá você lá, você está em todas as dimensões. É isso que eu queria deixar claro, vocês existem em todas as dimensões. Mas quando vocês vão evoluindo espiritualmente, vocês veem as suas outras dimensões. Mas na terceira dimensão você não vê nada. Olha o que o cara me perguntou, para onde vai as pessoas quando morrem? Ninguém morre. Ninguém morre. Não existe morte. Vocês são espíritos, almas que têm corpos, não é o contrário. Não é uma pessoa que tem um espírito. Não é um corpo que tem um espírito, é um espírito que constrói corpos. Todas as dimensões existem ao mesmo tempo e no mesmo lugar. É uma onda, comprimento de onda. Tu tá na onda lá embaixo e a outra dimensão tá na onda em cima. É uma onda, né? Ó, vai. É uma onda, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Tudo existe ao mesmo tempo, não tem passado, não tem futuro, não tem nada, só tem o momento agora. Estão entendendo? Bom, né? Vocês vão ter uma missão, mandar essa live para os amigos, né? Para pessoas que vocês acham que precisam ter esse conhecimento. E nós faremos outras lives, né, gente? Eu estou procurando deixar em 1 hora para não ficar muito compridas. E eu espero que eu tenha conseguido trazer luz para algumas questões para vocês, mas essa história vai longe. Eu teria 4 anos, 5 anos para falar para vocês toda semana, falando sobre esses assuntos, né? E aprofundando, 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 aprofundando. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é: tenham a evolução e o crescimento espiritual como uma prioridade. Prioridade. Existe um eu em cada dimensão, exatamente. Você está em todas as dimensões. Você é um fractal de Deus. Você foi se dividindo, 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 dividindo. Então, a cada divisão sua, você está lá também. Se dividiu, foi para outra dimensão. 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 Você tem fractais seu na primeira dimensão e na 22ª. A única questão que, como você está na terceira, você não sabe. Você não se sabe, você não se conhece. Mas quanto mais vocês levarem a sério o crescimento, o desenvolvimento da espiritualidade, mais vocês vão saber a respeito de vocês. Por que eu sei olhar para uma pessoa aqui da live e falar sobre a vida de vocês? Porque eu vou lá, me concentro, vou lá na 4ª dimensão e o teu fractal me conta tudo que eu preciso saber. Ó, Luiz, é assim, 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 assim. Eu volto e conto para vocês daí. É o que acontece, né, gente? Por isso que eu não tenho nem dúvida. Eu estou falando com a pessoa, não tenho dúvida que é isso mesmo. Eu não pergunto assim, será que é isso mesmo na vida dela? Não, eu tenho certeza absoluta que é mesmo. Entendeu? Às vezes eu fico confuso, posso ficar confuso com o Paulo ali, fiquei confuso, porque tinha tanta coisa naquele rapaz ali que eu cheguei a ficar confuso. Ele tá num estágio assim de muita concentração de coisas, de me confundir, né? Porque aí é um monte de gente querendo falar ao mesmo tempo, né? E aí eu digo, pá, mas espera aí, pessoal, se organiza aí, vai na frente, vai atrás, vai tu, vai... Não, vai agora. Então é assim, são poderes que vocês todos podem desenvolver. Esses assuntos aquecem a alma, tudo se torna mais fácil, os problemas parecem que ficam pequenos quando começamos a olhar por essa ótica. Mas os problemas são pequenos mesmo, vocês são seres imortais, estão na Terra com o objetivo de crescer e se desenvolver espiritualmente. É só isso. É claro que vocês estão na terceira dimensão, precisa de dinheiro, precisa ter prosperidade, precisa ter lancha, precisa ter avião, precisa ter helicóptero, precisa. Porque sem pagar as contas fica mais difícil se desenvolver espiritualmente, precisa.
Na terceira dimensão precisa comer, precisa pagar conta, precisa ganhar dinheiro. Não adianta ser só espiritual, que você tem as contas para pagar, que você não vai conseguir crescer. Entenderam? Quem entendeu, fala, tô muito feliz. Quero ver se vai aparecer muito feliz aqui. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Sexta-feira. Escreve aí, tô muito feliz. Né? Mande essa live para os amigos. Vamos ver se a gente consegue mandar essa live para 1000 pessoas. Vai saber, né? Se a gente vai conseguir ajudar a mais pessoas a despertar, né? E é essa a nossa missão. A nossa missão é ajudar o próximo. Tudo que você puder fazer para ajudar as pessoas, ajude, né? Ajude as pessoas, ajude as pessoas. Que você não precise ficar cobrando a pessoa depois. Ah, te ajudei, viu? Não, ajuda porque tu pode, né? E é isso que a gente tem que fazer. Beleza, gente? Um excelente final de semana, então. A gente se encontra nas lives. Aquele abraço. Espero que tenham gostado da live tanto quanto eu gostei de fazer. E bora para frente. Bora lá.